Olá, meus queridos alunos do STHG, mais uma vez aqui, pastor William Cabral, com a matéria de Teologia Cristã. Teologia cristã, como nós sabemos, se divide em teologia sistemática, teologia bíblica, teologia exegética, teologia histórica, teologia prática e todas as outras demais teologias são ditas cristãs, porque o centro de toda essa teologia é Cristo. Pois bem, hoje nós vamos ter uma aula de teologia bíblica do Novo Testamento. Na aula passada nós vimos Jesus Cristo em praticamente todos os livros do Antigo Testamento, aliás, em todos os livros do Velho Testamento. Hoje nós vamos ver Cristo no Novo Testamento, ok? Antes disso, vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado por essa turma, Senhor, de teologia do Seminário Teológico Harlan. Obrigado por cada professor, por cada pessoa que trabalha na administração, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão coordenando e por aqueles que ajudam de uma forma direta ou indireta esse seminário a ser o que ele realmente é, um seminário de excelência na preparação de obreiros para a obra do Senhor. Muito obrigado por cada um deles, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos alunos, Teologia Bíblica do Novo Testamento, com o professor William Cabral. Vamos lá? É importante notar que a teologia cristã se divide em outras tantas teologias, como eu já falei, que estão diretamente ligadas, formando um só pensamento. Nessa matéria, nosso objetivo é conscientizar a vocês, alunos, a importância de cada uma destas e dar uma cosmovisão das principais linhas do pensamento teológico. Está disposto a aprender teologia? Esse é o enfoque, esse é o alvo. Conseguir traçar uma cosmovisão de todas as teologias e consegui-las depois colocá-las em prática no nosso dia a dia. Hoje nessa aula nós vamos encontrar Jesus no relato neotestamentário, Jesus nos Evangelhos, Jesus em Atos dos Apóstolos, Jesus nas Epístolas e Jesus no Apocalipse. Se no Velho Testamento exigia uma certa interpretação, o Novo Testamento se torna muito mais fácil encontrar a pessoa de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus veio ao mundo depois do período interbíblico, no que nós chamamos de Novo Testamento. Então a nossa missão hoje é simples, nós vamos identificar ele nos Evangelhos, nós vamos identificar ele no livro histórico de Atos dos Apóstolos, que é um livro de transição da lei para a graça. Vamos identificar nas epístolas como um todo, nas epístolas dos apóstolos Paulo, Pedro, na epístola de Judas, enfim, todas as epístolas. E vamos também encontrá-lo no Apocalipse. Jesus nos Evangelhos. Os 4 evangelhos, queridos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelistas, como aqueles 4 amigos do paralítico de Marcos, capítulo 2 e verso 1 e 12, nos conduzirão a Jesus. Vamos fazer a leitura então de Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Marcos, Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo 2, versos do 1 ao 12. Marcos 2. Vamos lá. Glória a Deus. Depois desses dias entrou de novo Jesus em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos dali afluíram, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. E ele, Jesus, anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o errado no ponto correspondente ao que ele estava
e fazendo uma abertura no teto, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e começaram a razoar em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, direi eu ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Assim como aqueles 4 homens tiveram a atitude de levar aquele paralítico até Cristo, a missão dos 4 evangelistas é nos levar até a presença de Deus. Pelas nossas próprias forças nós não conseguiríamos. A revelação geral de Deus não seria suficiente para mostrar-nos o Cristo. Mas aprove a Deus que os evangelhos chegassem às nossas mãos. E agora nós podemos contemplar um Jesus maravilhoso e soberano. Em Marcos, o evangelho nos mostra Jesus como uma boa notícia, que realiza 18 milagres e que ao morrer na cruz é reconhecido verdadeiramente como Filho de Deus. É isso, querido. Marcos nos mostra Jesus como uma boa notícia, que realiza 18 milagres e que ao morrer na cruz, verdadeiramente é reconhecido como Filho de Deus. Mateus, por sua vez, nos apresenta Jesus como mestre, que cumpre as profecias do Antigo Testamento e com seus 5 discursos proclama o reino dos céus. Note que o reino que Jesus proclama não seria um reino terreno. O reino que Jesus proclama seria um reino nos céus. Os judeus esperavam que quando o Messias viesse, reestabelecesse o governo deles, o poder deles aqui nessa terra. Jesus os decepciona, porque Jesus vai dizer que o reino dele é nos céus. Eles esperavam um rei com muita pompa, com poder político e bélico, e Jesus trouxe para eles o poder da palavra de Deus. Mateus nos apresenta esse Jesus como um mestre que cumpre exatamente as profecias do Antigo Testamento. Cada um dos profetas que profetizaram sobre ele, agora o cumprimento é cabal. E que faz, dentro desse livro de Mateus, 5 discursos, conseguindo assim proclamar o reino dos céus. Lucas nos oferece uma visão de um Jesus misericordioso como Salvador universal que anuncia boa notícia aos pobres e aos pecadores. Lucas nos oferece uma visão de um Jesus misericordioso como Salvador universal, que anuncia boa notícia aos pobres e aos pecadores. O Evangelho de João, por sua vez, não apresenta Jesus. Não. Jesus é o que próprio se revela, proclamando por 7 vezes: eu sou. E com esses 7 sinais, ele mostra a sua missão neste mundo.
Aleluia. Vamos entender um pouco sobre esse Evangelho de João? Eu peguei do site Voltemos ao Evangelho, os 7 eu sou de Cristo no Evangelho de João. A identidade de Jesus se revela no Evangelho. Lá em João capítulo 6, do verso 35 e verso 51, ele vai dizer: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei, pela vida do mundo, é a minha carne. Esse Jesus se auto-revela como o pão da vida. Sem esse alimento chamado Cristo, nós não conseguiríamos vencer o pecado. Eu sou a luz do mundo, diz lá em João 8, capítulo 12, e João 9, versículo 5, perdão. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12, João capítulo 9, verso 5. Esse mesmo Jesus Cristo se intitula, além de ser o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas. Lá em João 10, capítulo 7, versículos 7 e versículo 9. João capítulo 10, versículos 7 e 9, isso mesmo. Em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta das ovelhas. As ovelhas conhecem a voz de Jesus. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo e ele é a porta das ovelhas. Mas ainda, ele se autodenomina com muita propriedade de o bom pastor. Eu sou o bom pastor, lá em João 10, versículos 11 e versículo 14. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículos 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estivesse morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11, do 25 ao 26. Jesus é o bom pastor, é a ressurreição da vida, é a porta das ovelhas, é o pão vivo que desceu do céu, é a luz do mundo. Mas ele também é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14, versículos 6 e 7, ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. João 14, versículos 6 e 7. E ele também é a videira verdadeira. Ele diz já em João 15, versículos 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É isso, queridos. Romanos 8 e 37 diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. João 15, versículos 1 e versículo 5 diz que sem Deus nada podemos fazer. É uma questão de atitude. Entender que o próprio Cristo é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição à vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Notem
que assim como o paralítico precisou de ajuda para conhecer Jesus, nós necessitávamos dos evangelhos para nos mostrar no relato neotestamentário o Cristo, o Filho de Deus, Jesus. Então, nos evangelhos nós vimos agora, nós pontuamos que Jesus é o centro, está em tudo isso. Mas e nos outros livros, pastor? Pois bem, em Mateus ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos ele é o operador de milagres. Em Lucas ele é o Filho do homem. Em João ele é a porta pelo qual todos devem passar. Em Atos é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos é a nossa justificação. Em Coríntios é a nossa ressurreição e o que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso Deus, nosso Rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, a nossa bendita esperança. Em Filemon, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno, queridos. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. No livro de João, Jesus tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. Em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Porque lá em Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Certa feita me disseram: pastor, se Jesus voltasse hoje, o mundo faria do mesmo jeito com ele, porque hoje o mundo está pior do que os tempos antigos. Eu disse: de certa forma você tem razão. O mundo está pior do que os tempos antigos. Mas se você conhecesse a Cristo, e se você lesse as Escrituras, você veria que quando Jesus voltar agora não tem mais jumentinho no negócio. Não tem mais aquele que vai entrar com humildade por Jerusalém, queridos. Quando ele vier com seus milhares de anjos e os exércitos dos céus à sua retaguarda, ele virá num grande cavalo branco com espada desembainhada para a guerra, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém poderá subsistir a um Deus tão poderoso, ao Jesus glorificado, aquele que vem para julgar com cetro de ferro a todas as nações. Ele não vem mais para morrer por nós. Seu sacrifício não se repetirá. Agora ele vem para julgar as nações. Portanto, querido, não matarão mais meu Jesus, porque agora ele vive e reina para todo sempre. Dando continuidade à nossa aula, nós temos o Jesus em Atos dos Apóstolos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o livro de Atos é, na verdade, uma transição. O livro de Atos ele vai nos ajudar a entender os primórdios da igreja. Como a igreja primitiva começou, como ela funcionava. A verdade é que no capítulo 1, já no verso 8, Cristo diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi levado Jesus às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Que cena gloriosa! Que espetáculo da parte de Deus para aqueles homens. Puderam contemplar o Cristo ascendendo aos céus. Lá em Atos 5, verso 42, a palavra de Deus vai dizer que essa igreja, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar, nem de proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja, Atos dos Apóstolos, que poderia se chamar, como eu sempre digo, Atos do Espírito Santo, é um complemento do ministério de Cristo, através de homens e mulheres comissionados por Ele mesmo para cumprirem o ID. Todos eles que receberam poder, eles foram testemunhas, aleluia, foram testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em Samaria, e até os confins da terra esse evangelho foi apregoado. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, e hoje a igreja vive o 29º, porque somos nós que temos que dar continuidade a esse ministério, a essa dispensação, a esse tempo da igreja. Somos nós que devemos, assim como Paulo, como João, como Pedro, como Bartolomeu, como Tiago, como Judas, dar continuidade ao ministério de Cristo. E de que forma? Deixando-se se levar pelo Espírito Santo de Deus, vivendo o verdadeiro evangelho e sentindo o poder de Deus todos os dias em nossa vida. Quando as pessoas olham para um crente fiel e verdadeiro, eles conseguem ver Cristo nele. Que assim seja conosco, que o mundo possa ver Jesus brilhar em nós. Jesus em Atos. O livro de Atos forma uma ponte entre o registro da vida de Jesus Cristo e os ensinamentos nos 4 evangelhos, e os escritos e obras dos seus apóstolos. Atos ilustra como o Salvador continua a dirigir sua igreja por meio dos influxos do Espírito Santo, por meio daqueles que portavam as chaves do sacerdócio. O Espírito Santo revelava a verdade aos apóstolos, que então conduziam e ensinavam a quem? A igreja. Os apóstolos também realizavam milagres em nome de Jesus Cristo. Estudando esse livro, nós podemos entender que o ministério de Cristo teve a continuidade primeiro por essa igreja primitiva, mas que nos dias de hoje somos nós que devemos dar essa continuidade. Os discípulos, eles construíram um pequeno rebanho, são assemelhados a uma cidade, conforme Mateus 5,14, a um campo semeado, conforme Mateus 13,24, Mateus 15,13, ou um grupo de convidados para um casamento, conforme Marcos 2,19. Num pronunciamento importante, Jesus compara os seus discípulos com os membros da sua própria família, lá em Marcos, capítulo 3, versículos 34 e 35. Esses discípulos, um grupo de pessoas chamadas, e à luz desse argumento torna-se crível que Jesus, de fato, falou que os discípulos constituíam uma eclesia. Eclesia significa assembleia, e na época de Eurípides e Heródoto, no século V a.C., designava-se a Assembleia Popular dos Cidadãos Plenos da Polis, os cidadãos do Estado grego, isso mesmo. Você pode referir-se a um grupo de pessoas piedosas, existentes no mesmo local, congregando-se como igreja, eclesia, assembleia. É isso, queridos. Agora o Jesus nas epístolas, lá em Judas, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem foi que deu essa fé? Jesus.
Se nós não tivéssemos Jesus, nós não teríamos essa fé. Mas Ele nos mostrou que é possível passar por todas as agruras e por todas as dificuldades e ser recebido no céu em glória depois de cumprir a nossa missão aqui na terra. O coração dos apóstolos é o coração de Cristo. Entender Paulo, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos é entender o próprio Cristo. O Cristo morto e ressuscitado é o centro da pregação do Novo Testamento, mas também a pré-existência de Cristo, antes de todos os séculos, e a segunda vinda no final dos tempos, fazem parte essencial da mensagem do Novo Testamento. João Crisóstomo, estou parafraseando ele. Muito bem, meus queridos. Quando nós chegamos ao livro de Apocalipse, esta é a revelação de Cristo, de Jesus Cristo. Com essas palavras tem início o livro do Apocalipse. Vai ser o último que encontraremos na Bíblia. Aliás, a palavra Apocalipse vem do grego e significa exatamente isso. Revelação. E quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, nós conseguimos vislumbrar a Jesus Cristo logo no início. Começa assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aí você começa com a dedicatória nas igrejas, com as cartas às 7 igrejas da Ásia. Mas antes disso, você vê a visão de um Jesus glorificado. Lá em João capítulo 1 e verso 9 vai dizer: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12, João diz que volta-se para ver quem estava falando com ele, e viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares, cingida à altura do peito com a cinta de ouro, na sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã, como a neve, os olhos eram como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, pois o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João diz no versículo 17 que quando viu, caiu aos pés dele como morto, porém ele pôs sobre ele a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho eu as chaves da morte e do inferno. E ele dá um recado para o apóstolo João. No versículo 19 ele diz: escreve, pois, essas coisas que vistes, que hão de acontecer depois dessas, e quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas da Ásia. Jesus, queridos, se revela em todo o livro do Apocalipse, e nas suas páginas vai mostrar, desde o início, a revelação que ele tem para todos nós. No capítulo 1, do verso 1 ao 8, nós temos a primeira visão, Cristo é a igreja. Depois temos a segunda visão, no capítulo 4,
a comissão do Cordeiro, nós vamos ver os 7 selos, nós vamos ver os 144 mil, nós vamos ver vários mistérios da Bíblia, mas Jesus está ali, identificado. Como nós prometemos no início dessa matéria, nós vamos conseguir ver de Gênesis a Apocalipse, Jesus como a centralidade do Evangelho. Aleluia. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço por mais essa aula, por poder estar aqui com vocês, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo é o Cordeiro Pascal. Em Levítico ele é o sumo sacerdote. Em Números ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes ele é o nosso juiz. Em Ruth ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas ele é o nosso soberano. Em Esdras ele é o nosso escriba fiel. E em Neemias é o reconstrutor de tudo que estava destruído. Em Esther ele é Mordecai, assentado fielmente no portão. E em Jó ele é o nosso redentor que vive e reina para sempre. Em Salmos ele é o meu pastor e o teu pastor também, nada nos faltará. Em Provérbios e Eclesiastes ele é a nossa sabedoria em tempos distintos. Em Cantares ele é o belo noivo. Em Isaías ele é o servo sofredor. E em Jeremias e Lamentações Jesus é um profeta que chora. Em Ezequiel ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias ele é o amor sempre fiel. Em Joel ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E em Amós ele leva nossos fardos. Em Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum ele é o vingador. Em Abacuque ele é o sentinela orando pelo reavivamento. Em Sofonias ele é o Senhor poderoso para salvar. E em Ageu ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias é a nossa fonte. Em Malaquias é o filho da justiça que tem a cura em suas asas. Em Mateus ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos, o operador de milagres. Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos é a luz brilhante que cegou a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos a nossa justificação. Em Coríntios a nossa ressurreição e o que leva os nossos pecados. Em Gálatas ele nos redime da lei. E em Efésios ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses ele supre todas as nossas necessidades. E em Colossenses ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses ele é o nosso rei que virá. E em Timóteo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito ele é nossa bendita esperança. E em Fílemon é um amigo mais chegado que irmão. Em Hebreus ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro ele é o pastor principal. Nos livros de João, Jesus é que tem a ternura do amor. E em Judas ele é o Senhor que vem com milhares de santos. Em Apocalipse ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado, queridos, até a próxima aula. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.